Olá, best-sellers, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai receber aqui um convidado que veio de Campina Grande, olha que legal. Ele que começou com 12 aninhos a empreender, vender joias porta a porta. Ele falou pra mim que ele era sacoleiro, ó, vendia joias, semi-joias porta a porta. Hoje ele tem uma empresa enorme com mais de 500 colaboradoras, 500 Revendedoras. revendedoras. Receba, assim, com muito carinho aqui na nossa casa, Hugo Torres. Seja muito bem-vindo. Oi, Ana. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma satisfação. A gente veio a trabalho aqui para São Paulo e aproveitamos a oportunidade. Recebemos o convite de estar aqui no seu podcast e viemos com toda satisfação. Estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história e agregar mais e mais na vida das pessoas. Ah, que bom, fico muito feliz. É muito bom ouvir histórias de pessoas que transformaram as suas vidas e as vidas de outras pessoas Sim. através do seu negócio desde cedo, né? Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é uma pergunta voltada ao meu negócio, né? Eu queria saber de você qual foi o livro que deu uma virada de chave na sua vida. Não precisa necessariamente ser um livro, pode ser uma série, uma pessoa que te Sim. inspirou, algo do gênero. O que que foi que deu uma virada de chave na sua vida? É, um livro que deu uma virada assim de chave nas estratégias foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Lá tem muitas ideias, muito contexto de empreendedorismo, de gestão. Então, assim, foi um livro que quando eu li, ele deu uma virada de chave e aquela história, né? Não só ler, a gente tem que aplicar o que a gente leu. Então, assim, eu fui lendo o livro e fui aplicando. Então, assim, a gente conseguiu com aquele conteúdo dar aquela virada de chave na nossa vida. Não foi com 12 aninhos que você leu esse livro, não, foi? Não, foi não. Foi Foi, não. foi É, não. eu li o livro, eu tinha acho que 22. 22, pouco 22. tempo depois, não foi muito Sim, tempo, né? Olhando pelo ponto de vista de um menino de 12 anos que começou a empreender. sim. E conta pra mim, o que que levou você com 12 anos querer empreender, vender semijoias? Já começou nas semijoias? Não, eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu olho muito a referência do meu pai. Sempre avistei ele ali trabalhando com vendas, trabalhando com ele no tempo ele vendia confecção. Hum. Ele vendia confecção e assim desde pequeno eu acompanhei toda a trajetória dele com vendas. E assim, eu creio que naturalmente isso despertou dentro de mim essa vontade de empreender, assim, e eu sempre fui muito curioso, muito curioso. E sempre fui independente, sempre corri atrás vamos dizer assim, do meu dinheiro, corri atrás de comprar aquela roupa, comprar o lanche, com a gente pequeno, assim, ser independente, entendeu? Então, assim, a partir desse pensamento aí eu comecei a empreender. Vendi várias coisas, assim, sempre trabalhei e surgiu a oportunidade das semijoias. E como que surgiu a oportunidade das semijoias na sua vida? É, um colega, eu trabalhava para uma pessoa e essa pessoa ela tinha uma rede de clientes. E assim, eu com aquele espírito empreendedor, com a visão de empreendedor, eu vi que eu poderia aproveitar essa oportunidade e começar a empreender. Então, assim, eu comecei a empreender com semijoias e, como você falou bem no início, comecei vendendo a uma colega na escola, vendendo a uma colega na faculdade, na escola, eh, nas lojas. Eu conheço muita gente na nossa cidade. Então, assim, como vendia nas lojas, as próprias funcionárias das lojas me compravam a mercadoria, entendeu? Eu ia lá e assim, e era aquele pagamento mensal. Tinha cliente que me pagava por semana, tinha cliente que me pagava por mês, tinha cliente que me pagava por quinzena. Então, assim, a partir daí a gente foi crescendo, foi, mas sempre com a visão de crescimento, sempre com visão de crescimento. Aí a partir daí foi onde entrou a Semi Jorge na minha vida.
eu cresci, porque na minha época, né, na época que eu procurava trabalho, essas coisas, eu ainda não pensava em empreender, apesar de não ser uma pessoa que me encaixava no CLT. Sim, Mas eu não me via empreendendo. E quando eu chegava procurando trabalho e chegava ali e falava assim, nossa, é vendedor. Era uma profissão que todo mundo marginalizava, né? Ninguém sim. queria ser vendedor, porque vendedor não tinha salário, né? Não tinha salário fixo, né? E aí a pessoa achava que aquilo ali era roubalheira, era malandragem e tal. E aí a gente entrava nessa questão de não querer vender. Mas todo mundo é vendedor Todo hoje, mundo é né? vendedor. Todo mundo é vendedor. E hoje é uma das profissões mais aclamadas, né? Todo mundo se diz vendedor hoje em dia. Menos os médicos. Os médicos não gostam de ser Eles não chamados de. gostam, Não mas podem. são. Mas são também, né? Mas são vendedores. E me conta, desde você sempre teve esse tino para negócio, você sempre foi um bom vendedor. E eu já ouvi dizer que o bom vendedor tem que ter lábia. Tem que ter lábia? Tem que ter. Tem que ser. Assim, foi até o que a gente vinha conversando no carro. Assim, a questão da venda tem que ter a lábia. A lábia com certeza existe, mas assim, é, é ser sincero com o cliente. É você ser sincero com o cliente. É mostrar assim, é ver o lado do cliente. É você entender a necessidade do cliente. Porque muitas das vezes você chega em uma loja para comprar determinado produto e às vezes o cliente nem pergunta, nem entende a sua necessidade. O que você quer, o que você não quer. Só quer lhe vender, Empurra. vamos dizer assim, empurra o produto sem entender a sua necessidade. Então, assim, entender o que realmente o cliente o que o cliente quer e também, assim, atender o cliente como você gostaria de ser atendido. Ah, isso com certeza, né? Sim, Também sou especialista em vendas e a gente tem uma mentoria que é a mentoria Os 3 Es da Venda, né? Que é o encantamento, a explicação e o enlace. Mas quando você encanta o cliente, a explicação é o cliente perguntando para você como que paga, você falando, é no Pix, sim, né? Dispensa explicações quando você encanta o cliente, porque o cliente ele já entende que aquilo ali é uma coisa necessária para ele. É, você tem uma estratégia de venda? Você tem uma forma? Porque todo mundo tem, porque venda é método, né? sim, Não é dom. Ah, você é um vendedor nato. Isso não é verdade. Tem pessoas que já têm aquele tino desde cedo, tem sim. pessoas que precisam desenvolver, mas no final das contas não é dom, é É técnica. técnica. Você tem É. um método? Eu acredito assim que o dia a dia vai lhe lapidando. Com o dia a dia você vai entendendo e cada vez mais, foi como eu falei, se tornando natural na sua vida. Aquilo vai se tornar natural e você vai fazer aquilo naturalmente no seu dia a dia. Então, assim, hoje eu consigo atender o meu cliente de uma forma natural, de uma forma, como eu falei, entender a necessidade dele e assim gerar a venda. Perfeito. Isso é muito bom, né? Quando a gente entende o cliente, a venda ela acontece fluidamente, Sim. né? Mas voltando para sua história, né? Que é para mim é o foco aqui do nosso assunto. Eu queria saber quem era, ou se existiu, né? O Hugo antes do empreendedorismo. Sempre eu tive essa veia empreendedora. Então não existiu. Não existiu. Sempre fui esse, como eu falei no começo, sempre busquei vender, criar. Sempre busquei aprimorar os meus conhecimentos e lutar pelo objetivo, meu objetivo. Ah, isso é muito bom, né? É bom conhecer pessoas obstinadas, né? Porque a gente precisa ser obstinado, a gente precisa ser obstinado por tudo, pela vida, pelos negócios, pela venda, porque uma coisa leva a outra, Sim. né? E fala pra mim, qual foi o desafio, o maior desafio que você enfrentou nessa sua trajetória? Existe vários desafios, mas um desafio que eu posso dizer é a questão das pessoas valorizar, lhe valorizar. Muitas das vezes eu creio que em todo negócio, no começo, as pessoas não lhe valorizam e nem acreditam em você. Então, assim, leva-se um tempo de você construir
essa história e virar referência no que você faz. Então, assim, essa questão aí da valorização é bem difícil você, no seu negócio, sentir, assim, que as pessoas realmente, não, agora eu acredito nele, agora naturalmente isso acontece, né? Essa parte é a mais difícil. Entendi. A gente, quando a gente tem um contato com o cliente, um contato direto com o cliente, ou até com distribuidores, que nem é o seu caso, Sim. a gente conhece pessoas diferentes, atua com clientes diferentes. É, teve algum cliente, assim, que a história desse cliente impactou você? A gente tem várias histórias de clientes. A gente tem clientes que contam hoje testemunhais pra gente, clientes que mantêm a casa, mantêm a família, mantêm o seu negócio, tudo com a renda que ele faz com o nosso produto. É gratificante, né? Sim, Saber que vários e vários testemunhais, se a gente for colocar, a gente tem vários e vários testemunhais. isso é muito interessante, é muito bom, porque saber que. Porque não há liberdade sem liberdade financeira, né? Sim, A gente pode ser livre de todas as maneiras. Uma analogia que eu faço é que nem. Volta-se na época da escravidão. Ah, agora todo mundo é livre. Mas ninguém era livre de verdade, porque era sim, livre ali, tá. E você vai viver do quê? Você vai fazer o quê? Então, as pessoas continuaram sendo escravos ali sim, naquela época, porque eram livres, mas não tinham liberdade financeira, não tinham o que fazer com a liberdade, né? Então, não adianta ter liberdade e não ter liberdade financeira, porque essa liberdade, ela conquista todas as outras, né? sim. E eu queria que você desse um conselho para as pessoas que buscam a liberdade financeira hoje através do empreendedorismo, através da venda. Qual o conselho que você dá? O que você diria para essas pessoas para alavancar mesmo os sonhos dela? Porque você começou de baixo. Sim, é não desistir. Vão vir obstáculos, vão vir dificuldades, vão vir tempestades, mas não desistir. Não desistir do seu sonho, do seu objetivo, do que você acredita. Porque muitas pessoas na trajetória terminam desistindo e terminam ficando no meio do caminho. Então, assim, se você confiar, se você fazendo direitinho, fazendo o básico, com certeza você vai conseguir. Não desistir. Esse é o conselho que eu dou para quem está começando, para quem está no meio ali, desanimado. Às vezes as pessoas ficam desanimadas ali no meio, não desistir. Certo? Não desanimar também, né? Sim, Porque se a gente desanima, a gente desiste, é sim, fato. É, muitas pessoas que eu entrevisto aqui, que empreendem, eu falo muito de negócio aqui, muito de pessoas, é, e não existe negócios sem pessoas, né? sim, 99% dos nossos negócios são pessoas, porque nossos clientes são pessoas, nossos colaboradores são pessoas, principalmente nós somos sim. pessoas, né? Mas muitas pessoas falam, quando vêm aqui, que o período de maior desafio para elas, o período mais complicado foi o período da pandemia. Como que foi esse período para você? Ana, eu posso dizer assim, em relação à pandemia, eu creio que todo mundo ficou muito assustado, né? Porque realmente a gente não sabia o que ia acontecer ou não ia acontecer. E a gente só via nos noticiários, fechou tal comércio, fechou tal setor assim. A gente primeiro fechou a academia, né? E eu fechando os setores. E assim a gente ficava sem entender, até mesmo achando que não ia chegar Na na gente. gente, né? A gente achava que não ia chegar, mas chegou. E qual foi a minha mentalidade? Eu fiz os cálculos e disse, pronto. Não era só eu, era o mundo. Então, assim, eu fiz os cálculos e disse, pronto, a gente tem X para a empresa se pagar tantos meses. E vamos ver, entregar na mão de Deus e vamos ver, Meses. 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 A É, pandemia foi 3 longos sim. anos, né? Aí a gente, vamos ver o que vai dar. Aí fechou o nosso setor. Aí eu sei que, não sei se com você, Alex, também foi, mas aí começou uma virada. Começou uma virada e começou
as clientes procurar, a gente vendendo. Na pandemia eu levei quase todo o estoque da loja para casa. Só eu e minha esposa, a gente ia em casa. E a estratégia foi a gente coloca nos grupos. A gente bota no grupo das revendedores e tudo digital e começou. Eu sei que Deus foi abençoando e assim eu posso dizer que na pandemia a gente cresceu. Muitas empresas cresceram na Crescemos. pandemia, né? Crescemos muito na pandemia. Muito, muito, muito. Muitas empresas cresceram na pandemia porque elas perceberam que elas precisavam estar no digital, né? E antes da pandemia, você estar no digital era um diferencial. Hoje é uma obrigação porque as pessoas Obrigação. preferem Necessidade. o digital, né? Você tá lá em Campina Grande, você é de lá, você mora lá Sim, ou mora aqui? Campina. Então, você é lá de Campina Grande, mas se eu quiser comprar uma semijoia aqui, você consegue me enviar, Sim, né? Então, o digital, ele faz essa expansão, né? Ela transforma o mundo. Eu tenho cliente que eu escrevo livro na Angola, no Reino Unido, então eu só ainda não consigo fazer a impressão, porque fica mais caro aqui do que lá, sim, mas de resto eu consigo fazer o trabalho todo. totalmente. E essa expansão que a pandemia trouxe para muitas empresas, também não trouxe para outras, porque essas empresas acreditaram que no dia seguinte ia mudar. Iam No dia mudar. seguinte ia mudar e continuaram na mesma vibe e acabaram falindo, perdendo, né, o caminho. Como aconteceu também, você que empreende desde os 12 anos, você pegou essa transição do mundo analógico para o mundo Sim, digital. fundo. Como que você viu essa mudança? Você teve uma mudança na pandemia, mas essa mudança do mundo analógico para o mundo digital afetou o seu negócio? Só Ou acrescentou. só acrescentou? Só Mas, por acrescentou. exemplo, a gente tem né, uma rainha, que era a rainha, né, na época, que era a Kodak, né? E Sim, hoje sim. não Não existe inovou. mais porque não engajou no digital, né? Começou a perder Não inovou. espaço para Sim, outras empresas e hoje poderia ser uma das maiores também no meio digital, porque temos muito, né, muito perfeito. equipamentos e tudo, mas preferiu achar que esse mundo não ia evoluir e mudar. Como que você enxerga isso? Como que você enxerga isso dentro do seu negócio? As mudanças que vão acontecer daqui para frente com o IA, com tudo isso Sim. que ainda tem para acontecer e com o que aconteceu de lá para cá. Eu entendo assim, busco constantemente tá atualizado. A gente luta todos os dias para buscar, como você falou, inovação e tá atualizado cada vez mais. Para cada vez mais a gente sabe vamos se dizer assim, a concorrência também. Ela vai atualizando e a gente tem que estar à frente, tem que fazer a nossa parte de se atualizar cada vez mais. E a IAO já é uma realidade. E assim, quem souber utilizar a IA de uma forma correta, tem muitos benefícios para um negócio, Muitos para o seu benefícios, negócio. né? Sim, Muitas pessoas, principalmente na minha profissão, eu sou ghostwriter profissional, eu escrevo o teu sim, livro para você. Então, eu olhei aquilo e falei assim, gente, eu vou ficar sem trabalho? E sim, não foi o que aconteceu. É uma ferramenta que hoje é uma me ferramenta. ajuda no que eu faço, mesmo porque a pessoa não consegue escrever um livro sozinha pela IA. Fora que precisa de outras ferramentas para entregar o livro pronto, né? É uma ferramenta que a gente pode utilizar. Olha, eu tô adorando a conversa, mas a gente tá chegando na reta final, gente, do nosso programa de hoje. O nosso convidado, ele tá com a agenda curtinha, mas eu já, de antemão, eu já faço convite para quando você vier a São Paulo de novo, vem aqui para gravar mais um pouco, falar mais um pouco dessa sua trajetória, dessa sua história incrível, porque é, geralmente é difícil você encontrar homens que atuem no seu nicho, Sim, para começar, sim. né? E assim, começou tão jovem e você ainda é muito jovem, né? E já é expert no seu assunto, referência na sua área, e isso é muito bom. Então, cada convidado que eu trago aqui me ensina, e foi muito bom conversar esse tempinho com você. Queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa antes de a gente terminar e deixasse também as suas redes sociais, contato se você quiser. O prazer foi nosso, foi uma satisfação
tirar esse tempo e vir aqui. Peço até perdão porque a gente tá com voo marcado, a gente vai correr agora para o aeroporto, mas assim, prometem voltar. E o que eu posso dizer foi como eu comecei, é não desistir, não desista dos seus sonhos. Acredite, foque neles, foque nos seus sonhos que tudo vai dar certo. É isso que eu deixo para os seus ouvintes. Muito obrigada, Hugo. Foi um prazer inenarrável receber você aqui nessa casa, que é sua, tá de portas abertas para você. E você que gostou desse conteúdo e tem uma pessoa aí que tá com medo de empreender, de mudar de vida, de transformar a realidade deles, manda esse vídeo e envia para eles e compartilha, porque tudo que é bom a gente compartilha. Clica aqui no sininho para não perder nenhum conteúdo, tá bom? E, claro, segue a gente no canal. Até o próximo Virada Literária!